Fala pessoal, Carol por aqui, eu sou Head de Produto e no conteúdo de hoje nós vamos continuar falando do User Story Mapping. Bom, mas o que a gente vai falar agora nesse vídeo? A gente vai pegar aqui um exemplo, tá? Para vocês entenderem muito qualitativamente como a gente monta, né, esse desenho, essa estrutura de quebras em épicos em feature. Desculpa, beleza? Então vamos trazer um exemplo aqui, né? Lembrando que o User Story Mapping é uma facilidade, é uma técnica muito utilizada na gestão ágil, na gestão de produto, onde a gente consiste em, do ponto de vista do usuário, criar um mapa para representar essa jornada do usuário, onde a gente identifica os principais pontos de contato, onde a gente identifica as tarefas e necessidades ao longo do tempo desse usuário, tá? Ela é muito importante para a gente definir quais são as funcionalidades do produto que o produto precisa entregar e, principalmente, elencar hierarquicamente quais dessas. E a gente pode juntar essas funcionalidades em épicos e dizer aí, montar um roadmap. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar um caso aqui. Uma possível situação, um hipotético aqui. Bom, vamos lá. A gente quer pensar aqui num app, né? Eu tenho um app de entrega, de delivery, e aqui eu tô pegando o exemplo que eu escrevi o exemplo aqui, tá? A gente quer trazer aqui a funcionalidade de rastreio de pedidos. Então, a gente quer desenhar, a gente quer visualizar como é a jornada desse usuário dentro do app para buscar o rastreio de pedidos. Então, a gente está desenvolvendo esse aplicativo de entrega, a gente quer utilizar o conceito do User Story Mapping para visualizar a funcionalidade do produto. E uma dessas funcionalidades é a questão de rastrear pedidos. Então, o objetivo que a gente tem aqui é permitir, tá, que os usuários acompanhem em tempo real o status e a liberação dos seus pedidos. Então, esse aqui é o nosso objetivo, acompanhar em tempo real o status e liberação. Como é que a gente vai quebrar isso? Então, a gente pode montar lá no Miro, visualmente, tá? Falando, olha, o usuário, eu como usuário, o que eu estou vendo? Bom, eu estou acessando o app, fiz o meu pedido, que isso aí eu já tenho lá, e tem ali um local para verificar o status. Então, eu tenho que clicar nesse local para visualizar o status. Então, a primeira coisa que eu identifico é a necessidade de ver um local, pode ser um botão, pode ser qualquer coisa, para eu verificar o status do meu pedido. Segunda necessidade que o usuário pode reportar ali, que além de ver o local, dele querer ver o status do pedido, ele quer ver a localização atual desse entregador. Então, bom, se o objetivo é acompanhar a entrega, o status da localização da entrega, a primeira coisa é, bom, o usuário tem que estar apto para, em algum lugar, ele conseguir clicar e ver o status do pedido, se está em andamento, se foi cancelado, se está pronto, já saiu para entrega, e ver a localização. Então, aqui a gente tem que mapear, vai ter provavelmente um plugin com Google Maps, etc. Ele tem que acompanhar visualmente, rastrear essa localização do entregador. E um terceiro ponto que a gente pode pegar aí é o recebimento de pushes. Então, ó, seu pedido saiu para entrega, seu entregador está chegando, seu entregador já chegou, pedido foi entregue. Então, pushes para fechar essa grande funcionalidade, esse grande épico aí da entrega do rastreamento. Então, se a gente fosse quebrar, eu teria o épico rastreamento de pedidos e eu teria as coisas, as funcionalidades ali dentro. Tá bom? E aí, o que a gente percebe? A gente tem que esses passos que eu acabei de contar aqui para vocês, do usuário fazendo no app, eles estão organizados de uma forma hierárquica lógica. Não adianta eu receber a localização sem eu saber o status do pedido. Então, o status do pedido, ele é predecessor, ele vem antes da localização. O push, só faz sentido eu ter o push se eu saber o status do pedido. Então, ele pode vir concomitante com o estado do pedido, ele pode vir concomitante com o rastreio do pedido, se a gente não conseguir ativar. Então, assim, vocês percebem que a forma como a gente se coloca no lugar do usuário, identificando como ele vai fazer essa jornada, já traz à tona como a gente pode quebrar e juntar funcionalidades em prol de uma ativação de valor. Beleza? Então, o User Story Map ele nos ajuda nessa visualização da importância dessa funcionalidade de rastreio de pedidos, tá bom? E aí, o que a gente consegue pensar? Se eu tenho o épico, vou chamar como épico, que o épico é aquele ponto maior do que eu tenho, né? Ele é o meu... Cara, o que é o épico? Juntando todas as minhas funcionalidades, é a grande ativação de valor que eu tenho juntando aquelas features. Então, no caso aqui, o épico vai ser o rastreamento dos pedidos.
tá bom? Dentro desse épico eu vou ter features. Features são estruturas menores, tá? Aonde eu vou ativar funcionalidades. E dentro de cada feature eu posso ter histórias. Cada história ela ativa uma parte do valor, beleza? Então eu tenho um épico maior. O épico ele dura um tempo maior. E ele engloba algumas features. E as features englobam histórias do usuário, tá bom? Então, épico, features, histórias do usuário. Então, o meu épico é rastreamento de pedido. E eu tenho a feature que é verificar o status do pedido. Minha primeira feature. Eu tenho que verificar o status do pedido. É a primeira coisa que o usuário vai fazer. Dentro dessa feature, eu começo agora, entendendo o que o usuário faz, eu começo a quebrar em histórias. Em histórias que tenham começo, meio e fim, eu entrego um valor ali para o usuário, tá bom? Então, a primeira história que eu poderia falar é: eu, como usuário, desejo visualizar o status atual da minha entrega dentro do aplicativo. Para quê? Para acompanhar o progresso da entrega. Tá? A primeira coisa que eu quero ver é verificar o status. Lembra lá quando eu falei que a gente conseguia fazer concomitante a questão do push? Porque o push, ele pode estar junto de verificar o status. O push ele não é um sucessor obrigatório do entregável, que é a localização. Eu posso juntar. E aí, o que a gente faz, depois desse User Story Maps, é juntar. Então, na feature que eu falo de verificar o status do pedido, eu posso juntar. Na minha primeira história é o usuário, é a entrega, né, a visualização de status. E na segunda história é o recebimento de push. Então, eu, como usuário, gostaria de receber pushes, notificações, sempre que houver alterações do pedido, para poder acompanhar e ficar informado em tempo real. Então, eu tenho o épico, que é a parte de rastreamento dos pedidos. Eu tenho minha primeira feature, que é status do pedido, e dentro dessa feature eu tenho duas histórias. A história de visualizar status e a história de ser notificado dos status. Beleza? E aí, dentro desse épico, a minha primeira feature é essa, a segunda feature, aí sim, é visualizar a localização do usuário, do entregador. E aí eu teria uma história dentro dela, que eu, como usuário, gostaria verificar a localização em tempo real do entregador dentro de um mapa. Com o objetivo para quê, né? Para saber aonde ele está em tempo real. Então, vocês viram como a gente conseguiu quebrar? Pegou o épico, quebramos em features e dentro dela histórias. Então, o User Story Map ela nos ajuda para isso, tá? E esse é um processo que vai facilitar muito a sua vida, beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Tenham gostado do vídeo, né? Deem um like aqui no conteúdo. Deixem comentários, dúvidas e sugestões. Compartilhem esse conteúdo. Me contem como vocês fazem essa parte de priorização e de elencar em épicos o que vocês têm hoje no produto de vocês. Vamos facilitar a jornada de agilidade. Qualquer dúvida, só deixar aqui no comentário. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.